Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Aqui quem fala é o professor Renan Batista e seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Física Master. Bom pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos iniciar a aula de número 1 sobre termologia. Então não fica aí que depois da vinheta eu volto. Bom, galera, dentro de termologia, dois conceitos precisam ser diferenciados. Quais são esses conceitos, professor? O conceito de temperatura e o conceito de calor. Vamos começar então pelo conceito de temperatura, pessoal. Olha só, a primeira ideia que você tem que ter sobre temperatura está intimamente ligada com uma visão microscópica de algumas situações. Por exemplo, você tem aqui um determinado recipiente, tá? Vamos supor que esse recipiente aí ele tenha água. Pessoal, no caso da água, ela tem as suas moléculas, tudo bem? E essas moléculas estão em constante vibrações. Elas estão em constante movimento. Se isso fosse possível enxergar, seria possível de maneira microscópica. Então essa é a ideia que você tem que ter. Olha lá, como essas moléculas estão em constante vibração, em constante agitação, significa dizer então que existe uma energia associada a elas. Essa energia, pessoal, preste muita atenção, nós chamamos de energia cinética de translação. Ou pode ser chamado também de energia cinética translacional média. É essa energia que está intimamente ligada com a temperatura do corpo. Peraí, Renan, resume para mim para ficar mais direto e objetivo. Beleza. Quando cai em prova, pessoal, cai assim, ó, que a temperatura é justamente, ela mede, né, pessoal, o grau de agitação das moléculas de um determinado corpo. Então essa que é a ideia. Cuidado, eu não estou falando que temperatura é energia, tudo bem? Eu estou falando que ela mede o grau de agitação das moléculas de um determinado corpo. Essa é a ideia que você tem que ter, beleza? Agora eu vou trazer para o teu dia a dia, tudo bem? Professor, o que se é utilizado, né, para medir temperatura? Nós utilizamos um termômetro. Mas é muito comum as pessoas utilizarem o senso comum. Como assim, Renan? É muito comum você pegar em alguma coisa e dizer, ah, tá frio, ah, tá quente. Essa ideia de ligar que algo está frio ou que algo está quente está intimamente ligado com a temperatura. Cuidado, o nosso corpo ele não é, tá, muito bom para medir essas coisas, mas existe o que a gente chama, né, de sensações térmicas. Você quando fala que algo está quente, você está ligando isso com alta temperatura, de maneira indireta. Você não sabia disso, né? Mas é essa a ideia. Quando você diz que algo está frio, é porque aquela sensação térmica que está te dando é de baixa temperatura. Então olha lá, preste atenção aqui, pessoal. Repete aqui comigo, ó. Sensação térmica quando o corpo está, entre aspas, quente. Alta temperatura e alto grau de agitação das moléculas. Beleza? Agora, a sensação térmica quando o corpo está frio. Baixa temperatura e um baixo grau de agitação das moléculas. Então essa ideia de quente e frio é muito importante também em algumas questões teóricas. Beleza, Renan? O que mais que eu tenho que saber sobre temperatura? Bom, pessoal, nós utilizamos algumas escalas termométricas para medir temperatura. As mais utilizadas em prova de vestibular são 3. Graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Vou repetir. Graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Perceba que o Kelvin eu não falei o grau antes, beleza? Então você já tem que se ligar nisso aí. Quando a gente fala em escalas termométricas, a gente pode falar assim, ó, dizer assim, ó, Celsius, aí você pode chamar assim, ó, graus Celsius, beleza? Você tem aqui, ó, Kelvin, ó, perceba que eu não coloquei o grau Kelvin. Fahrenheit, você diz assim, ó, graus Fahrenheit. Beleza, pessoal? Então vai logo te habituando com isso aqui, porque com certeza a nossa próxima aula já vai ser sobre escalas termométricas. Beleza? Bom, já sabemos o que é a temperatura, o que ela mede, com o que ela está relacionada e também já sabemos o que é a sensação térmica. Agora nós vamos para um próximo conceito, que é o conceito de calor. Fica aí, bate um print do quadro que ele é teu e eu já volto.
Bom, pessoal, voltamos aqui e agora a gente vai analisar um outro conceito, que é o conceito de calor. Preste atenção, olha só. Quando a gente fala em calor, obrigatoriamente, você tem que ter diferença de temperatura dentro do sistema que você está analisando. Por exemplo, você tem aqui dois corpos, tá tranquilo? Você tem um corpo A com uma temperatura de 80 graus Celsius, tudo bem? E você tem um corpo B com uma temperatura de 10 graus Celsius. Supondo que esses corpos estão só eles dois, isolados termicamente do meio externo, significa dizer então que eu tenho dois corpos com diferença de temperatura. Então, se tem diferença de temperatura, vai acontecer alguma coisa aí, não vai, professor? Vai, porque a energia, né, desse corpo aqui, a agitação das moléculas desse corpo A é maior do que a agitação das moléculas do corpo B. Ah, então vai ter alguma coisa aí, professor? Vai. E essa coisa ela vai transitar de um corpo para o outro. Vai estar transitando do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. O que é isso, professor? É o que nós chamamos de calor. Peraí, Renan, deixa eu ver se eu estou entendendo. O calor, ele é a energia que transita de um corpo para o outro? Exatamente. O calor, a gente diz que é energia térmica em trânsito, pessoal. Energia térmica em trânsito. E para existir essa energia térmica em trânsito, ou seja, para ter calor, eu tenho que ter diferença de temperatura. Essa ideia é fundamental, pessoal. E você não deve esquecer também, deixa eu só pegar aqui meus pincéis, você não deve esquecer também, pessoal, que sempre o calor ele vai fluir do corpo de maior temperatura, vou botar assim, ó, corpo de maior temperatura, para o corpo de menor temperatura. Preste atenção, olha o que eu estou fazendo aqui. Ó. Ele vai fluir do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Menor temperatura. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então não se esqueça disso aí. Então, Renan, você está me dizendo que aqui existe energia térmica em trânsito, certo? Do corpo A para o corpo B. Por que eu coloquei essas setinhas do A para o B? Porque o A tem maior temperatura, 80 graus Celsius, e o B tem menor temperatura. Fechado? Beleza? Então, mais lá para frente, nós vamos aprender uma outra grandeza chamada de quantidade de calor. Né? E aí a quantidade de calor ela vai nos possibilitar analisar essa ideia bem. Beleza, então, pessoal? Tranquilo? Essa ideia é sobre calor, essa ideia é qualitativa. Agora a gente precisa discutir sobre as unidades. Vamos lá. Se você está no segundo ano do ensino médio, ou se você está revisando somente termologia estando no terceiro ano do ensino médio, lá no primeiro ano você estuda energia. E lá no primeiro ano, quando você estuda energia, você sabe que a unidade de energia sempre vai ser o Joule. Sempre, pessoal. Sempre no sistema internacional vai ser o Joule. Isso é indiscutível. O Joule, pessoal, foi um dos primeiros a trabalhar com esse conceito corretamente de calor como sendo energia. Porque até antes dele, associava-se o calor como se fosse um fluido que escoava de um corpo para o outro. E aí, primeiramente, ele era chamado de calórico. Então, por isso que a outra unidade no sistema usual, a gente chama de caloria. Ou, abreviadamente, nós podemos chamar de cal. Aí, vem uma equivalência que sempre tem questão. Sempre tem questão essa equivalência. Tá, pessoal? Então, é muito bom você saber. Que equivalência é essa, professor? Essa bem aqui, ó. Uma caloria equivale a 4,186 joules. Essa equivalência entre caloria e joules ela é muito importante. Ah, professor, eu já fiz muita questão sobre isso e eu sei, né? Tem aluno que é assim, eu sei que isso aqui é aproximadamente igual a 4. Isso, depende da questão, né? Tem questão que te dá essa aproximação. Então, pessoal, a pergunta final é: será que essa troca de energia, essa quantidade de calor que o corpo A está perdendo, né, e o corpo B está recebendo, ela vai ficar para sempre? Ou vai chegar o momento em que vai cessar essa troca de calor? O que vocês acham? Quem respondeu que acha que vai cessar a troca de calor no momento, está corretíssimo. Isso vai acontecer quando acontecer, então, o que a gente chama de
equilíbrio térmico, que é, claro e evidente, tópico da nossa próxima aula. Pessoal, nessa aula falamos sobre diferenças de temperatura e calor, fechamos ela com chave de ouro. Eu preciso muito da tua ajuda então, que eu espero que você me ajude deixando o teu like e compartilhando esse vídeo, que assim a gente ajuda muitas outras pessoas também. Beleza? Um forte abraço, fique com o quadro, ele é todo seu, bata o print.